Oficialmente, The Last of Us se encaminha ali pro seu desenvolvimento. É normal, né, que em filmes e em séries a gente tenha algumas etapas a se seguir, e nos 2 primeiros episódios a gente teve ali uma fase bem grande focada na introdução da temática, né, todas as coisas novas que a gente tinha que conhecer nessa segunda temporada foram colocadas ali no primeiro e no segundo episódio, né, uma nova dinâmica foi inserida pra gente, telespectador, principalmente com a perda chocante de um dos protagonistas que a gente teve no episódio anterior. Agora chegou a hora da gente assistir um episódio que é o famoso episódio ponto de virada, ou seja, geralmente em série, esse é o episódio que as pessoas não gostam muito. Isso porque agora a gente vai começar o início de um desenvolvimento. Então, geralmente, quando você faz essa troca, né, de foco entre ato 1 e ato 2, que é o que vamos começar agora em The Last of Us, isso acaba pegando as pessoas e deixando elas, assim, um pouco estranhas com aquilo que elas estão assistindo. É claro, gente, que cada série faz essa viradinha de ato de forma diferente. Esse foi um dos motivos que o pessoal aí nesse terceiro episódio de The Last of Us teve muitas coisas a comentar, né? Esse foi o episódio mais diferente do jogo. Mas hoje aqui comigo a gente vai passar ponto a ponto do episódio pra gente ver como é que foi realmente, assim, esse episódio, né? O que adiantou a gente assistir esse episódio? Será que tem ponto mais negativo ou ponto mais positivo? Você vai descobrir no vídeo de hoje. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais uma crítica, mais uma análise de The Last of Us. Aqui no caso a gente vai falar sobre o terceiro episódio da série, que, como eu falei no começo do vídeo, chegou num momento importante ali da narrativa, que seria o início do desenvolvimento. A gente vai falar um pouco mais sobre o que isso significa exatamente pra trama. Só um adendo aqui pra vocês que esse vídeo contém spoilers do episódio, tá? Então se você não assistiu ainda, vai lá, assiste e depois a gente volta aqui pra falar mais sobre. Mas antes de eu começar aqui, eu quero pedir pra vocês, por favor, se inscreverem no canal e deixar o like de vocês, tá? Porque isso me ajuda demais, gente. Se você gosta do meu trabalho, deixa o seu like, confere se você tá inscrito no canal, porque às vezes o YouTube pode dar uma dessa, né? Do nada você percebe ali que você não é inscrito do Plantão Geek, sendo que você tá aqui toda semana. Então confere aí e se inscreve no canal, que aí você não perde nenhum vídeo, tá bom? Bom, vamos lá, o que é esse negócio de desenvolvimento, de introdução que eu falei logo no começo do vídeo e eu voltei a falar agora há pouco? Basicamente, The Last of Us consiste ali em 3 atos, certo? Assim como algumas séries por aí. E assim como o jogo também, tá? O jogo também trabalha com uma estrutura de 3 atos. Basicamente, gente, pra você fazer um filme, pra você fazer uma série, esse tipo de coisa, você tem que se organizar um pouquinho. Então tem algumas etapas, geralmente, que vão acontecendo em toda a trama, que ajudam o roteirista a guiar o que ele tá fazendo, né? Guiar o que ele tá escrevendo. Como eu falei, os 2 primeiros episódios foram a introdução e agora nesse terceiro a gente tá no desenvolvimento. Chegamos finalmente no ponto de virada de The Last of Us, onde a gente passa do ato 1 para o ato 2. O que o ato 2 tem de especial que eu acho tão interessante assim? Você vê em que pé que ficam os personagens, né? Qual que vai ser o objetivo deles agora. E também a gente é introduzido, de certa forma, a alguns dos obstáculos ou tramas que vão ser trabalhados nesse desenvolvimento. Ou melhor dizendo, né? Pra ficar mais fácil aqui, tramas que serão desenvolvidas, né? Você desenvolve no desenvolvimento. É muito simples. E isso fica perceptível de forma muito clara ali no episódio, né? A gente tem introdução de novos grupos, é citado ali grupos do Oeste nesse episódio, e a gente vê 2 desses grupinhos aparecendo ali rapidamente. Um é uma galera que tem umas cicatrizes aqui na bochecha, né? Um pessoal que vem diretamente do jogo. Inclusive, esse grupo é chamado de Cicatrizes por conta disso, né? Por conta dessa marca que eles têm. E é claro, temos também o WLF, que é o grupo que a Abby pertence, né? Que foi mostrado ali também no episódio 2. Só que agora, de fato, a gente viu esse grupo, a gente viu quantas pessoas tem, viu que tem armamento pesado, ou seja, as sementinhas ali para um desenvolvimento já foram colocadas. Você já tá vendo quais obstáculos a protagonista ali, a Ellie, vai enfrentar nessa aventura dela. Uma coisa que eu achei interessante, né, é que esse episódio talvez tenha chamado muito a atenção, porque ele é bem diferente do seu material original. Só que o que importa aqui pra mim é que os mesmos eventos sejam mantidos, né? Então, por exemplo, a gente tem que jogar a Ellie em Seattle junto com a Dina. Como você vai fazer isso?
adapte, mude, é pra isso que serve uma adaptação. Como é feita a introdução desses grupos, né, que eu acabei de citar, também, ó, você só tem que introduzir eles. Como você vai fazer isso? Aí faz parte de adaptação também. E uma coisa que eu achei bem curiosa, né, em toda essa introdução de personagens, é que o grupo ali dos Cicatrizes, eles foram inseridos quase de forma humanizada, eu diria, né? Esse é um grupo, assim, bem hardcore que tem no jogo. Muita gente tem dificuldade quando chega às fases ali que envolve os Cicatrizes, mas essa parte mais humanitária do grupo é apresentada pelo ponto de vista da Abby no jogo. E nós, como telespectadores, já fomos apresentados, assim, de uma forma que a gente fica um pouco chocado, num grupo lá que tem uma criança junto com um cara, toda aquela coisa, e no final do episódio a gente vê que aconteceu ali um massacre com essa galera. Então meio que coloca eles como os coitadinhos dessa história, sabe? Nesse episódio. Talvez isso tenha ofendido algumas pessoas. Só que assim, gente, pra ser sincera, eu acho que isso foi uma boa escolha, você colocar isso mais cedo, essa questão da humanização dos Cicatrizes mais cedo, até pro plot da Abby funcionar lá pra frente. Porque agora você não quer ver a cara da Abby. Você não quer saber da Abby agora. Ela sentou ali o taco de golfe num personagem que você gostava. Você quer ver a cara dela? Lógico que não. Então você tem que apresentar outras coisas relacionadas a esse grupo, já que ele vai interagir com a Abby lá na frente, né? Um pouco mais cedo, de uma forma que só o telespectador vai ver o que tá acontecendo. Aquela introduçãozinha do cara conversando com a criança, andando, só a gente viu aquilo. Ou seja, é um recurso que foi colocado ali na série justamente pra tentar manipular os nossos sentimentos, né? Pra gente já tentar ver uma certa humanidade num grupo que é marcado por questões muito mais complicadas, né? Que eu não posso comentar muito, senão eu já entro em spoiler. A Ellie também entra num ponto de desenvolvimento muito importante, né? Nesse terceiro episódio. Eu acho bem bonito que eles fizeram um simbolismo muito grande envolvendo a Ellie se despedindo daquilo que representava ela, né? Então, por exemplo, a cena que ela entra na casa do Joel e que ela olha pro próprio quarto e toda aquela coisa, e a gente não sabia naquele momento, mas a Ellie ia sair de Jackson. Aquela cena pra mim foi montada como se fosse uma despedida do velho eu dela, né? É aquela coisa assim, estou me despedindo daquilo que eu fui, porque agora eu vou num caminho que, como o próprio Tommy citou, é muito semelhante ao caminho do Joel, né? Inclusive o Tommy, ele marca essa preocupação dele no episódio, que ele teme muito que a Ellie vá seguir por esse caminho vingativo, esse caminho que acumula raiva, igual o irmão dele. Você vê que a Ellie até tenta fazer o que é certo, né? Ela tenta fazer ali como se fosse uma votação, igual o Tommy tinha aconselhado, igual o Jesse aconselhou também. Só que as coisas não saem do jeito que ela espera e, por fim, ela acaba seguindo exatamente o caminho do Joel, que é o que o Tommy tinha tanto medo, né? Inclusive, essa tentativa da Ellie de seguir um caminho diferente, né? Fazer as coisas ali mais certinho, foi uma mudança que a série proporcionou também. Isso não tem no jogo. E os paralelos entre a Ellie e a Abby continuam nesse episódio, né? Eu acho que isso é uma coisa que eles vão martelar com muita força, porque a gente precisa desse sentimento de paralelo muito forte em The Last of Us, pra que a trama nessa segunda temporada funcione e na terceira também. Então eu acho interessante que até a própria fotografia faz um paralelo quando a Ellie vai lá ver o túmulo do Joel, né? Que é uma cena que lembra bastante a Abby vendo o túmulo do próprio pai, né? Então você vê que tem essas tentativas de paralelo acontecendo o tempo todo. O Joel foi um personagem super importante, né? Super marcante ali pra Ellie. Inclusive, vocês repararam que tiraram o personagem do Joel da abertura? Aquela figurinha que tinha dele junto com a Ellie ali e tal, o Joel foi retirado oficialmente da abertura. Grande tristeza. Mas agora a Ellie tá sozinha na abertura, né? E isso reflete muito algumas das ações futuras que ela vai ter. Quem jogou o jogo sabe. Mas essa questão da Ellie estar sozinha ali na abertura também é muito simbólico. Eu gostei bastante desse detalhe. Inclusive, falando dessa abertura, tem um ponto muito importante que eu acho que algumas pessoas podem ter lido essa cena de forma diferente, né? Inclusive, eu vou querer saber o que vocês acharam da cena. Mas é que o personagem do Tommy, ele tem um papel bem diferente ali no jogo, né? No jogo é ele que estava com o Joel no momento da morte e não a Dina. E o Tommy, ele tem essa raiva muito grande no jogo que faz ele querer se vingar do Joel também. Inclusive, a gente já vai chegar nesse ponto falando um pouquinho sobre a fuga da Ellie, mas basicamente quem vai vingar o Joel é o Tommy e a Ellie e a Dina vão atrás do Tommy. Então é um negócio assim que elas vão a pedido da Maria, que é a esposa do Tommy, porque a Maria fica tipo, eu já sei que vocês vão fugir uma hora, eu já sei que a Ellie não vai parar quieta aqui, ela vai querer ir atrás lá dos caras que matou o Joel, então faça-me o favor, pega o Tommy e traz ele de volta também. Isso tudo foi tirado da série, né? Eles vão reformular essa parte e eu acho que isso foi bem bacana, porque você quer focar aqui que quem tem o paralelo com o Joel é a Ellie.
Ellie e não o Tommy. Você não quer focar que o Tommy e o Joel são semelhantes nesse aspecto. Essa diferença foi enaltecida ali no episódio porque a gente precisa que o foco fique na Ellie e na transformação dela. Isso foi feito aos poucos, né? Quando você coloca, por exemplo, o Tommy numa posição de liderança, você vê que ele vai cuidar de Jackson, né? Ele vai ter uma posição de liderança ali mais marcante, principalmente depois da invasão. Já era marcante antes, imagina depois, né? De que teve todo o conflito ali. Com essa mudança, a estrutura narrativa do Tommy já se difere bastante. Porém, eis o detalhe que eu queria levantar aqui. Na cena inicial, você vê que o primeiro sentimento que o Tommy fica quando ele tá lá lavando as mãos do Joel, né? Que ele tá cuidando do corpo. Qual é o sentimento que aparece ali? É tristeza? Não, primeiro é raiva. Ou seja, essa essência do Tommy, que é participante do jogo e que também deseja vingança pelo irmão, inclusive ele votou a favor, né, da vingança ali em Jackson, isso ainda está presente. Então eu acho que eles vão utilizar esse recurso do Tommy vingativo ou qualquer coisa assim em outro momento da série, né? Eu não acho que eles descartaram isso totalmente. Eu entendo que teve uma galera que já ficou irritada com isso, né? Mas eu acredito que você não colocaria uma cena do Tommy ficando furioso lá enquanto ele tem que lavar as mãos do irmão. Aquela cena ali não foi pra nada, gente. Então eu acho que vem coisa boa aí vindo do Tommy também, que pode agradar uma galera que é bem fã do jogo. Outra personagem que tá ganhando bastante destaque, que vai continuar ganhando esse destaque aí ao longo da temporada, é justamente a personagem da Dina, né? A gente já tinha visto que essa dinâmica entre a Dina e a Ellie, ela é afetiva sim, é claro, né? Elas são muito próximas, elas têm um interesse romântico ali, mas também, narrativamente falando, elas se complementam muito, né? Eu acho muito legal o quanto a série dá ênfase nisso. O jogo, ele faz com que a Dina seja mais um interesse romântico e que te ajuda às vezes lá no jogo. Na série, não. Na série, você vê que já foi colocado um propósito pra personagem. Ela estava no momento que o Joel morreu, então ela tem ali um sentimento de culpa. Uma coisa que eu mencionei na crítica passada de The Last of Us e que finalmente foi colocado em prova aqui nesse episódio. É por isso que a Dina ajuda tanto a Ellie. Ela também carrega uma culpa ali pela situação. Ela também amava o Joel. Então essa construção foi bem bacana pra você conseguir inserir a Dina na história mais apropriadamente. E a gente já tinha visto exemplos ali, né, da dinâmica das duas personagens, de como a Dina, ela é mais cabeça, enquanto a Ellie é mais, assim, força bruta. É como se a Dina fosse o cérebro e a Ellie fosse os músculos. Então esse pareio que eles fizeram, né, e a forma que eles escolheram enaltecer isso na série me agradou demais, e isso fica bem evidente nesse episódio também. Inclusive, a gente tava comentando de simbolismo, né? Existe um simbolismo que representa isso tudo que eu falei, que é o momento que as duas dividem um biscoito, né? A Dina faz os biscoitos pra Ellie, a Ellie come e depois ela divide aquele mesmo pacote com a Dina, né? Isso pode parecer uma cena muito simples, mas eu acredito que ela tenha um simbolismo bem interessante, assim, né? Na questão da fotografia e tudo mais, que é como se as duas estivessem dividindo alguma coisa, né? Aqui, no caso, é um biscoito, mas pode representar um fardo, uma culpa, uma aventura, é por isso que as duas estão saindo juntas. Tem muito dessas coisas em roteiro, então eu gostei bastante de ver uma cena simples como essa sendo utilizada dessa forma. Se tem uma coisa que eu não gosto, assim, né, quando eu vejo série, filme, etc, é aquela galera que adiciona um personagem só pra fazer uma cena chocante, só pra fazer uma cena, assim, de auê ou qualquer coisa assim, e depois esquece completamente a existência daquele personagem. The Last of Us não cometeu esse erro nesse episódio. Lembra daquele cara lá, o homofóbico, do primeiro episódio, o Seth? Então, ele não foi adicionado na trama só pra ele ser homofóbico com a Ellie, não, né? Não foi igual o jogo nesse aspecto. O cara ajuda a fuga das meninas ali de Jackson, uma coisa que também não acontece no jogo, né? Eu já falei aqui pra vocês toda a questão envolvendo Tommy. Isso é muito importante em questão de estrutura de roteiro, sabe? Você não adiciona um personagem e depois esquece a existência dele, mesmo que seja um personagem com a relevância do set. Ele tem que ter um propósito, nem que seja mínimo. Isso, gente, é regrinha de roteiro, sabe? Você sempre tem os personagens que têm alguma função. A função do Seth no jogo era simplesmente ser homofóbico, pro Joel defender a Ellie e isso gerar uma briga ali entre os protagonistas. Na série, eles enriqueceram um pouco mais a função, sem também pesar a mão, né? Você não transformou o Seth numa grande coisa também. Isso pra mim é algo muito louvável, tá? É uma coisa muito simples que acontece em roteiro, mas que muita gente esquece de fazer, entende? Cria lá o personagem e depois esquece ele no churrasco. Então isso, achei bacana. Em relação a Ellie, a gente também vê aqui algumas coisas que vão ser muito importantes pra trama,
trama, né? Como, por exemplo, essa lealdade que ela tem com o Joel. Eles dão muita ênfase nesse transtorno pós-traumático que a Ellie fica depois de ter visto aquela cena do Joel. Então ela vê novamente a cena, toda aquela coisa. E tem um outro momento que é muito maravilhoso, que a Ellie tá num corredor, andando assim, e graças às luzes, graças à composição fotográfica da cena, você consegue ver os sentimentos da Ellie mudando assim, num take de poucos segundos. Então ela tá sorrindo lá no começo, e lá no final da cena fica uma cor fria, sabe? O sorriso some, aquela fachada de pessoa durona, né? A mesma fachada que o Joel tinha, inclusive, também permanece ali na Ellie, e isso vai ser explorado agora que a gente chegou no segundo ato, agora que a gente chegou no desenvolvimento em si. E essa lealdade com o Joel é tão exemplificada que ela até mente pra psicóloga, né? A psicóloga fica falando ali, o que o Joel fez, né? Que poderia ter te machucado, não sei o quê. E a Ellie mente na cara dura, né? Tanto que a psicóloga percebe que ela mentiu, mas decide não insistir no assunto. Então essas sementinhas de lealdade acontecem antes mesmo da Ellie decidir ir lá vingar o Joel, o que é muito importante numa questão de roteiro. E pros olhares mais atentos, a gente também percebe que algumas coisas foram adicionadas na trama da Dina nesse terceiro episódio, coisas que ainda vão se desenvolver mais pra frente, né? Mas eu não vou comentar muito. Eu acredito que vai vir muito mais cenas ali envolvendo a Ellie com a Dina, até romanticamente falando. Não está seguindo a ordem do jogo, mas eu acho isso uma coisa boa, tá? Porque é uma oportunidade deles reestruturarem algumas coisas. Mas o mais importante que é essa trama dos personagens continuar seguindo, né? Com os seus dramas, com os seus obstáculos aparecendo no caminho. Isso foi mantido ali nesse terceiro episódio, então isso está acontecendo. Apesar de nitidamente ter sido um episódio mais lento, né? Foi um episódio que teve ali um ritmo muito mais, assim, desacelerado. Só que eu, pessoalmente, né? Eu sempre levo em conta aqui nas críticas do canal esse lado profissional, esse lado estrutural da coisa. Pra mim fez sentido ser um episódio um pouco mais lento, porque chegou a hora de virar o ato. A gente saiu do ato 1, viemos agora pro ato 2, e agora a gente tem que ver o restante do desenvolvimento, né? Pra onde a trama vai andar. Mas definitivamente esse foi o episódio mais fraco ali da segunda temporada até o momento. It's about New Year's Eve and, you know, the kid. Ok. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou desse terceiro episódio de The Last of Us? Comenta tudo aí embaixo que eu vou querer saber as partes favoritas de vocês, o que vocês gostaram menos. Vamos compartilhar a informação aí embaixo. E é claro que você pode compartilhar esse vídeo aqui pra todo mundo que você conhece que gosta de The Last of Us também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!